O Flamengo conseguiu se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Cruzeiro também têm 16 pontos. Mas o Flamengo segurou a ponta porque caprichou na pontaria contra o Ipatinga. A reclamação do Ipatinga até se justifica, quando Neto Baiano pede pênalti e o jovem árbitro de 26 anos, Wilton Pereira Sampaio, não marca. Foi pênalti, foi uma gravata. Mas juiz, Flamengo dá Flamengo, não vai dar nunca a gente, né? Um grande número de torcedores vem ver o centenário Flamengo, bicampeão estadual, jogar pela liderança do campeonato que o time disputou todas as edições. O Ipatinga, que completou 10 anos no último mês, foi rebaixado no Mineiro e agora briga para não cair também na primeira vez em que disputa a Série A do Brasileirão. Do chute de Leonardo Moura e do rebote de Fred, aproveitado por Juan, sai o primeiro gol rubro-negro. O segundo é de Ibson, 2-0. No lance perigoso de Jailton dentro da área, é marcada uma falta de 2 lances. O caçula do campeonato, na base da teimosia, e com uma bela travessura do zagueiro Thiago Vieira, diminui. Mas no fim conta a experiência do tarimbado Kleberson, que consolida o primeiro lugar do Flamengo, 3-1. A equipe que quer ser campeão tem que ser um pouco ousada, né? Procurar ganhar os jogos fora de casa, né? O Ipatinga não faz o dever de casa. E continua de castigo, na 18ª posição, na zona de rebaixamento. A trajetória do Ipatinga vai ser muito difícil e não será um primeiro jogo com derrota que vai me tirar da frente de atuação. 7ª rodada, Brasileirão começando, engatinhando, mas já está animado. O gol do Palmeiras começou a se desenhar pelo lado direito. Diego Souza parou no reflexo de Roberto e na trave. Com Alex Mineiro, não teve jeito. Bola na rede, Palmeiras na frente do Vasco. Agora, Kleber com narração do xará, Kleber Machado. Tem o Alex lá pela esquerda, limpou para o pé direito, golaço! E com este golaço de Kleber, Palmeiras 2, Vasco 0. Roger, um homem na marca fatal. Pênalti de Fael em cima de Marcel. Roger, canto direito de Galato. Grêmio na frente do Atlético Paranaense. Mais um pênalti. De Chico em cima de Roger. Roger, de novo, canto direito de Galato. E teve mais pênalti para o Grêmio. Santa competência, Roger. Paradinha e mudando o canto. Ah, esse futebol. Há 12 anos, o Grêmio bateu o mesmo Atlético por 3-0. 3 gols de pênalti de Adilson. No fim, foi campeão da Copa do Brasil. Doce coincidência para a torcida tricolor, que agora é vice-líder. Em Salvador também tinha receita para gols. Chutão para cima, Dinei desviou e Marquinhos fez. Vitória 1-0 no Internacional. Outro chutão, Dinei desviou, Marquinhos também e Williams aumentou. O Internacional descontou com Nilmar. Vitória 2, Inter 1. Depois que Felipe Massa começou a ganhar, as corridas ficou mais emocionante ainda. A gente veio de volta, aquele sonzinho, o toque, né, o pam-pam-pam, ficou muito bom. O Massa dando espetáculo e com certeza o Brasil vai ser campeão na Fórmula 1. A minha mãe, que tem quase 70 anos, ela não perde uma corrida. E Margarete, na hora que tocou aquela música, eu me arrepiei todinha. Mas é para arrepiar mesmo. E no próximo domingo, 29 de junho, o Brasil comemora uma data muito especial. Há exatos 50 anos, o país do futebol conquistou a Copa do Mundo pela primeira vez. O Globo Esporte começa a exibir hoje uma série de 6 reportagens que vão relembrar como a seleção pentacampeã conseguiu a primeira estrelinha. Chega de saudade a realidade. Tudo era possível em 1958. O fácil, o difícil, o inacreditável. O presidente Juscelino Kubitschek já dizia: farei 50 anos em 5.
Todos acreditavam, porque sabiam que tudo era possível para o país que queria crescer. Cada cantinho do Brasil passou a ter um violão. A bossa nova era a canção que começou a ser cantada para ser ouvida pelo mundo. Maria Esther Bueno se tornou a rainha de branco do tênis após vencer em Wimbledon pela primeira vez. Brasília já tinha os alicerces da capital do futuro que havia sido pensada. As fábricas surgiam e delas nasciam os primeiros automóveis nacionais. Foi em 58, o ano em que o brasileiro descobriu que o sonho sonhado podia virar realidade. Foi em 58, o mundo elegeu um rei negro e brasileiro, o rei dos sonhos. O mundo entendeu finalmente que futebol não era apenas mais um esporte, e sim uma arte. Esta é a história a ser contada. Bem-vindo a Rindas, 50 anos depois. Por aqui a vida ainda anda em passos lentos. A população pulou de 1.500 para 5.000 habitantes. A paisagem ao redor da concentração usada pelo Brasil mudou pouco. O hotel foi aumentado, mas mantém o desenho original. As lembranças da Copa ficam por conta de poucas fotos na parede ou da memória de quem esteve lá. Era um hotelzinho pequeno, me lembro do lago, o que eu mais lembro do lago, porque era muito bonito. Treinava de manhã, ia lá para o campo, que era fora dali, né? Voltava, almoçava, dormia, de tardezinha conversava com as famílias que apareciam lá, pai, mãe, filho. Iam ver o treino, as suecas, os suecos, sentavam de qualquer jeito. E naquela época eu nunca tinha visto topless, nunca tinha visto nem calcinha de menina no varal. Então, às vezes o pessoal se distraía um pouco, olhando para o lado também. Chegou lá as garotas de topless. Pô, e quando eu ia treinando, poxa, eu digo com toda a sinceridade, eu olhava assim, eu falava, ai meu Deus, eu não posso olhar porque Deus vai me castigar, eu não vou jogar bem. Eu virava para olhar, treinava olhando para o outro lado, sabe? Depois de 6 dias de treinos na Suécia, finalmente chega o momento de iniciar a campanha. 8 de junho. Local? Este acanhado estádio aqui de Uddevalla, cidade que fica a cerca de 130 quilômetros de onde o Brasil estava concentrado. Hoje uma pista de atletismo está em volta do gramado, mas as arquibancadas de madeira e os alto-falantes ainda são os mesmos que receberam 21.000 pessoas. Quem não tinha ingresso procurou o barranco para ver como seria a estreia brasileira. O primeiro jogo sempre é um ponto de interrogação. Primeiro que o Brasil até então nunca tinha ganho Copa do Mundo nenhuma. Os suecos viram um time ofensivo, mas quem disse que não havia marcação? Paremos a imagem. Reparem, 8 brasileiros na entrada da área. Nilton Santos foi o autor de um dos gols e lateral atacar era coisa rara. O Nilton pegou e viu o espaço pela frente e foi. Aí eu disse, vai Nilton, que eu fico na tua. E o Nilton foi, e eu fiquei nessa posição, eu fiquei em posição de lateral esquerdo. E ele foi e acabou conseguindo fazer um gol. O atacante Mazzola ainda faria outros 2. Brasil 3, Áustria 0. Nós fomos lá no primeiro tempo um passeio. Era uma equipe que fazia tabela de 10 metros um longe do outro. Aí no segundo tempo nós conseguimos marcar bem eles, juntar mais. Aí foi aí que nós conseguimos ganhar. Pronto, estava aberto o caminho para o primeiro título e Pelé e Garrincha ainda nem haviam estreado. Amanhã tem a batalha contra a Inglaterra.
único jogo em que a seleção não marcou na Copa da Suécia. No próximo bloco, a goleada... O Fluminense já está a caminho do Equador e quarta-feira enfrenta a LDU pela primeira partida da final da Libertadores. Segredos. O presidente tem os seus para ser campeão. A inseparável camisa da sorte. E a fitinha que o doutor Orcades ganhou de uma paciente. Tudo igual, tudo igual. Só o avião que mudou, um pouquinho. Quito, LDU, Estádio Casablanca. Tudo como na primeira rodada da competição. Os jogadores deixaram o Rio às 8h30 da manhã com voo fretado. Serão 8 horas até o destino. A única diferença é que nesta noite os jogadores dormiram no hotel aqui mesmo no aeroporto Antônio Carlos Jobim. E o resultado, esse sim, eles esperam que seja ainda melhor. Para buscar uma vitória. A gente sabe que é difícil, principalmente se tratando da altitude, de um adversário bom, mas o objetivo é esse. Aquele jogo de fevereiro terminou 0-0, com Washington em campo. Ele passou o último fim de semana com dores musculares, mas... Ele me tranquilizou, falou que tinha melhorado bastante e praticamente confirmou a sua presença para o jogo de quarta-feira. No Recife, o gol do Náutico saiu quando Varley trombou com o goleiro Juninho do Atlético Mineiro. O Galo empatou com uma cabeçada que parecia um chute de Vinícius. Só que o Wellington botou o Náutico na frente de novo. Náutico 2, Atlético 1. O time pernambucano está em quarto. E por falar em 4 torcedores do Goiás na Vila Belmiro. Quarta vez que Hélio dos Anjos assume o Goiás. Prenúncios do placar. Alex Terra marcou o primeiro do Goiás em cima do Santos. Passe de Alex Terra e Arley entrou livre, 2-0. Pênalti marcado de Fábio Costa em cima do estreante Romerito. E Arley, batida pesada. Mais um pênalti em cima de Romerito. E Romerito levemente fez. Goiás 4, Santos 0. Há quanto tempo não víamos isto aqui? Um brasileiro na liderança do Mundial de Fórmula 1. Felipe Massa tem 2 pontos a mais que o polonês Kubica. Ayrton Senna, há 15 anos, tinha sido o último piloto do Brasil no topo da classificação. Faltando menos de 20 voltas para o fim, ameaça de chuva. Será que a corrida viraria uma loteria? Será que não era o dia? A meteorologia acertou em parte. Teve chuva sim, de champanhe. Champanhe francês é bom. Com festa brasileira, melhor ainda. Não só de Felipe Massa, mas também de Nelsinho Piquet. 7º colocado depois de deixar Alonso para trás. Os 2 primeiros pontos dele na Fórmula 1. Nada a reclamar realmente, só o pequeno erro na saída dos boxes que apertei o botão neutro sem querer, perdi a colocação para o Kovalainen, senão acho que dá para segurar ele mais um pouco. Mas não, tô feliz, acho que a gente estava precisando disso e agora daqui para frente acho que só tem que melhorar. O pai de Nelsinho, Nelson Piquet, em 1985, tinha sido o último brasileiro a ganhar o GP da França. Ayrton Senna, em 1993, tinha sido o último brasileiro a liderar o Mundial de Pilotos. Senna e Piquet foram excelentes pilotos e fazem parte aí da história do nosso automobilismo brasileiro. O Emerson também. Eu sou apenas pequenininho perto deles. Espero um dia poder chegar um pouco mais perto. Neste domingo em que tantos ídolos foram lembrados, Felipe Massa tornou-se líder pela primeira vez na carreira, mostrando qualidades que todo piloto campeão precisa ter. No 3º ano como piloto titular da Ferrari, Felipe Massa atingiu a maturidade. Não se abalou ao não marcar pontos nas 2 primeiras provas do ano. Marcou 48 pontos em 60 possíveis desde então. Condição normal e seria difícil vencer, mas acho que a sorte ajudou e de vez em quando a gente precisa de um pouco de sorte para vencer também. Na França, teve sorte sim, quando Kimi Raikkonen deixou a vitória que parecia certa escapar. Mas qual campeão não tem sorte? Ele parece preparado para o título. Pisa fundo, mas mantém os pés no chão. Cedo, bastante cedo, a gente tem muitas coisas pela frente, mas eu acho que a gente tem uma chance. Antes da vitória, Massa recebeu a visita de Ronaldo, 2 vezes campeão do mundo no futebol. Felipe ainda busca o primeiro título na Fórmula 1. Venceu 3 das 8 corridas. Já é o artilheiro das manhãs de domingo. E tão difícil quanto chegar ao topo é permanecer no topo.
E agora, será que Massa tem boas chances de continuar líder no próximo GP na Inglaterra? Luciano Burti comenta. O Felipe deve mais uma vez brigar pela vitória no GP da Inglaterra. A pista de Silverstone exige um carro muito bem equilibrado, que é o caso da Ferrari, porque conta com uma parte de muito alta velocidade, com as curvas Copse, Beckett e Stowe, e uma parte de baixa velocidade, que é justamente o complexo no final da volta. Além disso, a pressão aerodinâmica é mesmo utilizada no GP da França, onde a Ferrari dominou o final de semana. Nelsinho Piquet deve de novo conseguir também uma boa performance. Ele disputou 2 temporadas na Fórmula 3 inglesa e, por isso, conhece muito bem o circuito de Silverstone. Mas agora o momento é de comemorar a volta de um brasileiro à liderança da Fórmula 1. Maio de 93. Ayrton! Brasil! Ayrton! Senna do Brasil! Vence o Grande Prêmio de Mônaco! A 6ª vitória de Senna em Mônaco! Junho de 2008, 15 anos depois. Aí vem ele, capricha Felipe! Na ponta dos dedos, Felipe Massa do Brasil! Brasil! Felipe Massa do Brasil ganha o Grande Prêmio da França! Uma boa tarde para você. A última vez que o brasileiro foi líder do Campeonato Mundial foi em 93, o nome dele é Ayrton Senna. O brasileiro volta a liderar o Campeonato Mundial. 15 anos depois,